Loro te devote latens Deitas, quae suvis figuris perelatitas, divis cor meu totum subici, quia te contemplas totum deficit. Iisus actus vostros in te paribus, sed auditus solo tuto creditur. Credo quidque dixit Dei Filius, Nihil verbo veritatis verius. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre a Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia. Alguns avisos: aqueles que quiserem adquirir os livros que a gente está usando aqui no nosso curso, é só fazer a encomenda na Secretaria Paroquial. Aí na própria transmissão vai estar o nome dos livros, você pode ir marcando, anotando e vai lendo, para que de fato aquilo que o padre for falando vai sendo, vai vindo de encontro com aquilo que você está lendo nesses livros. São livros linguagem fácil, o padre mostrou semana passada, mas como o padre disse, já tem o nome aí na transmissão, mas ao mesmo tempo são livros de profundidade. Então, às vezes, a simplicidade não quer dizer também que não possa ser profundo, e esses livros são assim. Vamos fazer então uma memória do que a gente estudou até agora, primeiro vendo o esquema do nosso caminho que a gente está fazendo. A gente vai ver o Antigo Testamento, a Eucaristia prefigurada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos padres da Igreja, no magistério recente e o culto fora da missa. Nós estamos na parte do Antigo Testamento, estamos começando. Então, para que você se localize, a gente vai ver hoje, se der tempo, 3 personagens do Gênesis, que prefiguram a Eucaristia. Se não der tempo, daí a gente continua na semana que vem, mas para que você se localize, a gente está no Gênesis. Vamos ver hoje a partir do Gênesis. Semana passada, o que a gente aprendeu? Primeiro, da encíclica do Papa João Paulo II, a Igreja vive da Eucaristia, que é o documento como se fosse um testamento de São João Paulo II, dado em 2003, e é o que vai pautar esse nosso curso. O nome do curso também é a partir da encíclica do Papa, a Igreja vive da Eucaristia. A gente viu alguma coisa, não é um curso sobre o documento, mas vai estar sempre presente o documento de São João Paulo II nesse curso. A segunda coisa que a gente viu semana passada foi tipologia bíblica, que são personagens e situações, eventos do Antigo Testamento que têm a sua realização perfeita na pessoa de Jesus,
que são sombra de Jesus, que de alguma forma falam de Jesus. E é por isso que a gente vai ver hoje alguns tipos de sacerdote e de Eucaristia no Antigo Testamento. A gente viu também o que é um sacrifício. Daqui a pouco o padre vai ditar, desde já pega um caderno, a sua Bíblia, vai usar bastante a Bíblia hoje. A gente viu o que é um sacrifício. O sacrifício é tudo aquilo que a gente oferece a Deus para que haja comunhão. Depois, daqui a pouco, na definição de Santo Agostinho, o padre fala mais um pouco. E a gente viu os 4 modos de sacrifício do Antigo Testamento, basicamente, que tinha 4. O holocausto, quando se queimava tudo. O sacrifício de manjares, que eram alimentos, coisas que eram dadas para serem ofertadas a Deus, e também ia para os sacerdotes. O sacrifício pacífico ou de comunhão, em que uma parte era queimada e a outra parte ia para o sacerdote, e o sacerdote se alimentava daquele sacrifício. E o sacrifício de expiação, quando era aspergido o sangue do cordeiro ou sobre o povo. Antes de começar, quem tiver com o seu caderno, pega aí para anotar o que Santo Agostinho fala sobre o que é um sacrifício. Esse é fundamental você perceber isso, para você entender esse caminho que a gente vai fazer, e também o que é a missa. Não é? Vira e mexe, o tanto de vezes que durante a missa é falado a palavra sacrifício, você já vai entendendo o que a igreja está celebrando em Cristo. Então Santo Agostinho diz assim: sacrifício é toda obra feita com um fim, toda obra feita com o fim de nos unirmos com Deus numa comunhão santa. Isto é, uma obra referida ao fim bom, cuja posse é capaz de nos dar a verdadeira felicidade. Então, falando de uma vez, sacrifício é toda obra feita com o fim de nos unirmos com Deus numa comunhão santa. Isto é, uma obra referida ao fim bom, cuja posse Deus é capaz de nos dar a verdadeira felicidade. Então, se o desejo do ser humano é ser feliz, e Deus é a felicidade, desde sempre o homem é um ser religioso. Há dentro do coração do homem, gravado, vai dizer o catecismo, um desejo de Deus. O catecismo vai falar que o homem é capax Dei, ele é capaz de Deus. A partir disso, o homem quer entrar em comunhão com Deus. Se existe um ser superior a ele, a comunhão com esse ser, que é Deus, é de fato a felicidade. Então, mesmo nos povos pagãos, já havia mesmo como que se fosse sombra aquilo que os padres da igreja, e também um documento da igreja chamado Dominus Jesus vai falar, havia sementes do verbo nos outros povos. Ou seja, os outros povos também praticavam o sacrifício, porque havia no coração esse desejo de união com o sagrado. Está certo que esses outros povos não adoravam o Deus verdadeiro, mas o fato deles buscarem o sacrifício é um sinal do desejo que eles tinham de comunhão com o sagrado, de comunhão para
serem felizes em Deus. Já estava ali esse desejo. Então, o sacrifício é tudo aquilo que você vai ofertar para Deus. Semana passada, você lembra que o ser humano foi criado como cabeça da criação. E a missão dele era chamar todas as coisas em sacrifício a Deus, em oferta a Deus. E tudo, de alguma forma, ser divinizado no sentido teológico de Santo Irineu, que tudo é elevado à categoria, de fato, de bondade, de felicidade, de graça de Deus. Esse era o caminho. O ser humano caiu, quebrou-se essa missão. Essa missão foi quebrada. No entanto, esse desejo de união com o divino permaneceu. E é por isso que essas outras religiões, então, vão inventando formas de sacrifício como comunhão. Como o padre disse, apesar de serem outros deuses, falsos deuses, e é por isso que o caminho do povo de Israel também é uma purificação daquilo que seriam as religiões naturais. Uma purificação para que, por exemplo, cessasse de ter sacrifícios humanos, sacrifício de filhos, enfim. E o ponto alto vai ser a pessoa de Cristo. Isso é básico para a gente entender o Antigo Testamento e os personagens que a gente vai ver hoje. Por que já no Gênesis já aparece sacrifício e a oferta? Então a gente vai dar uma olhada hoje, tipos eucarísticos e sacerdotais do Antigo Testamento, começando pelo Gênesis. Não vai dar para a gente ver todos os sinais eucarísticos e sacerdotais do Antigo Testamento nesse curso. Como o padre disse, é um curso introdutório, é um curso para a vida paroquial e para a vida sacramental das pessoas, mas alguns elementos a gente vai ver, principalmente os 3 de hoje, se der tempo, Moisés e algumas outras passagens do Antigo Testamento. Então, o primeiro personagem é Abel. Você pode ver aí na figurinha, de um lado ele está sacrificando o cordeiro, e a gente viu que esse sacrifício é o holocausto, quando se queimava tudo, e de alguma forma também Abel vai ser sacrificado, também em holocausto, vai dar a vida. Abel é uma das primeiras figuras de Jesus no Antigo Testamento. A inocência de Abel e o sacrifício de Abel falam dessa entrega de Cristo. Vamos dar uma olhada na história, pelo menos nesse início. Você pega a sua Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Do 1 ao 8. O homem conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, dizendo: ganhei um filho homem, graças ao Senhor. Ela tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, aconteceu que Caim trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Porventura, se agires bem, não serás aceito? Mas se não agires bem, o pecado espreitará a tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. Caim falou ao seu irmão: vamos ao campo. Logo que estavam no campo,
Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e o matou. Então, essa é a primeira simbologia, tipologia de Cristo, da Eucaristia e do sacerdócio. Olha o esquema. Para ter o sacrifício, então é necessário ter essas 4 coisas. Tem aquele que é o centro, no caso Abel, o sacrifício, aquilo que foi ofertado para Abel, no caso, foi o cordeiro, a oferta aqui no sentido que é dado de coração, quem é que oferece, no caso o sacerdote, mas aqui Abel fazendo o papel de sacerdote, oferecendo a Deus. Uma coisa que você pode anotar também, que sacerdote é aquele que oferece sacrifícios a Deus. Sacerdote é aquele que oferece sacrifícios a Deus, ainda no Antigo Testamento. Depois a gente vai ver que Cristo é o único sacerdote, porque Ele se oferece a Deus. E a vítima, aquilo que de fato é ofertado. Então, dessas 4 coisas aí, Abel cumpre o seu papel de modo perfeito, entregando tudo aquilo que de fato já era de Deus. A gente falava semana passada, no fundo tudo já é de Deus. Então, quando se entrega o cordeiro, já é algo que já ganhou de Deus, já veio de Deus. No entanto, o fato de você dar o melhor, como Abel fez, dar o seu melhor, entregar o seu melhor e oferecer isso em sacrifício, mostra de fato o desejo de Abel, aqui a palavra, de comunhão, de estar em comunhão com Deus. Já Caim vai entregar o que dá, porque para ele não é importante a comunhão, para ele é só um preceito, ou é só um peso que Deus manda fazer, e a gente já vê daí o quanto que dá para tirar do que a gente participa da missa. O Senhor espera de fato que a nossa grande oferta seja o nosso coração, e dado de uma forma do nosso melhor, estar doando e entregando a Deus o nosso melhor, a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa história, as nossas dores, as nossas alegrias, enfim, tudo em sacrifício. Isso é uma oferta agradável a Deus. Agora, uma oferta como a de Caim é uma oferta, primeiro, invejosa, é uma oferta que não está preocupado em entrar em comunhão com o Senhor, está preocupado com os benefícios que o Senhor vai lhe dar. Vamos ver outra passagem, pega a Bíblia também, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Aqui já é Novo Testamento, então pega a carta aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, ele vai fazer uma memória de todos os personagens de fé do Antigo Testamento. Então diz assim, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas. E graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Nós vamos ver que, primeiro assim, há uma outra tipologia bíblica que os padres da igreja fizeram sobre Abel, que você viu no nascimento de Caim e Abel, que Caim era o mais velho, e depois que veio Abel. Os padres da igreja sempre viram, cronologicamente, esse primeiro filho seria uma figura de Adão, e o segundo filho uma figura de Cristo. O irmão mais velho não faz o papel que era para ele oferecer. Como a gente viu lá com Adão,
também Caim não oferece aquilo que de fato que ele tem que oferecer. Isso causa inveja, isso causa esse desprezo à comunhão com Deus, e isso faz com que Caim, que simboliza Adão, seu pai, mate Abel, que simboliza a Cristo. Os pais da igreja vão dizer então que o sangue de Cristo, ele grita ainda hoje. Você lembra, depois que Deus fala com Caim, olha, o sangue do teu irmão está gritando. Ou seja, Deus sabia o que tinha acontecido. Esse sangue do justo ainda é clamado, ainda ele grita, principalmente na pessoa de Cristo. O sangue de Cristo que nós matamos, que o ser humano matou, ele grita a Deus, grita e pede justiça, mas mais do que uma justiça, como a gente pensa assim, a ferro e fogo, uma justiça que nos traga de volta para Deus. Então, esse sangue de Abel que clama, é o sangue de Cristo pedindo por nós. Então, repara que tanto Abel como Jesus, ele é o sacerdote, é aquele que oferece, ele é o cordeiro, aquele que é sacrificado, ele é aquele que é morto por causa dos nossos pecados, e é aquele que também, ao mesmo tempo, pede por nós. Também intercede por nós. Então não é simplesmente o sangue de Cristo como se fosse uma condenação. Você vai lembrar, Jesus vai falar que Deus enviou o mundo, não para condenar o mundo. Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo. Mas aqueles que não creem já estão condenados. Ou seja, esse sangue de Cristo, desse novo Abel, ele grita por Deus Pai. Aqueles que de fato entram em comunhão com ele se tornam oferenda agradável a Deus. Aqueles que se fazem como Caim, esse sacrifício acaba sendo para a própria condenação. Aqui uma frase de São José Maria Escrivá que diz assim: para vós, Senhor, o melhor da minha vida, do meu trabalho, dos meus talentos, dos meus bens, incluídos os que poderia ter tido e aos quais renunciei. Para vós, meu Deus, sem limites, sem condições, tudo o que me destes na vida. Ensinai-me a não vos negar nada, a oferecer-vos sempre o melhor. Então, moralmente, o que a gente tira de lição dessa figura de Abel é a gente entregar sempre o melhor para entrar em comunhão. Porém, dentro desse curso, você já percebe que Abel, então, é uma primeira figura de sacerdócio, de vítima e de Eucaristia. A segunda figura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, é Melquisedeque. Você pode ver aí na imagem que lembra muito o nosso sacerdócio. Você vê ele ali numa figura com o cálice e com o pão, e vê também ele segurando um incenso. Vamos ver a figura de Melquisedeque. Melquisedeque surge como o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia. É o primeiro sacerdote. É interessante você perceber a cronologia da coisa. O sacerdócio vai vir depois, a partir da tribo de Levi, e vai começar lá com Araão. Então, esse início do sacerdócio vai começar quando o povo for liberto de um deserto. Quando o povo estiver no deserto, aí Deus vai dividindo as nações, vai dando as missões para cada nação, das 12 tribos, e ali vai ter uma tribo que vai ter que cuidar do culto. Essa tribo é a tribo de Levi. Porém, isso é depois, isso já é no Êxodo, aqui a gente está no Gênesis. Porém, o texto já fala dessa figura misteriosa que é Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote e rei.
Combinação estranha no Antigo Testamento, mas que mais tarde foi aplicada a Jesus. Como a gente sabe, aqui também dá para colocar um terceiro munus, uma terceira missão também de Melquisedeque. Jesus Cristo, ele foi rei, sacerdote e profeta. Quando a pessoa no Antigo Testamento recebia a missão para ser uma dessas três coisas, ou rei, ou sacerdote, ou profeta, ele era ungido. Então vinha alguém que ia fazer dele rei. O profeta, por exemplo, pegava o óleo e jogava sobre a cabeça daquele que seria ungido rei. Você lembra de Davi, quando foi ungido para ser rei. Isso fazia com que ele se tornasse um Mexiá, no hebraico, Mexiá. No grego, quando se traduz Mexiá, para o grego dá Christos. Traduzido tudo, vai dar Messias ou Cristo. Então, todo aquele que era ungido no Antigo Testamento era um Messias. Porém, Messias com um M minúsculo. Não era o Messias. Com o passar do tempo, como o padre disse, o sacerdote também era ungido, o profeta era ungido, o rei era ungido. Com o passar do tempo, os profetas começam a falar que vai vir alguém que vai ser as três coisas juntos. Profeta, rei e sacerdote. Vai ser a mesma coisa, vai ser as três coisas em comunhão. Esse seria o Messias, agora com M maiúsculo, o ungido. Lá em Isaías vai falar disso. Jesus, quando vai na sinagoga de Nazaré, vai pegar o livro de Isaías, vai achar essa passagem, você lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Ele fecha o livro e fala, hoje se cumpriu essa profecia. Por quê? Porque ele então é esse Messias esperado no Antigo Testamento. Porém, mesmo aqui no texto nosso, a gente viu que Melquisedeque já era sacerdote e rei. As duas coisas já era algo difícil no Antigo Testamento. Porém, esse rei e sacerdote ao mesmo tempo é a grande figura do sacerdócio de Cristo e também dos padres até hoje. Nós vamos ver o porquê. Ele é descrito como rei de Salém, terra que depois seria chamado Jerusalém, que significa cidade da paz, conforme o Salmo 76. Então, Melquisedeque é essa primeira figura que é nominado como sacerdote na Bíblia. Vamos ver o texto? Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, 18 a 20, versículo. E Melquisedeque, rei de Salém, olha aí, rei de Salém, trouxe pão e vinho, olha aí, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo. Então, antes de entrar na bênção, veja, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e o texto coloca que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas sacerdote como? Se ainda não tinha o povo de Israel formado, se ainda não tinha o sacerdócio levita. Mas repara que há um elemento misterioso na figura de Melquisedeque. Vamos continuar, o padre explica depois. Abençoou Abraão. Quem que abençoa as pessoas? Não é o sacerdote, de modo, claro que os pais abençoam, mas de modo especial, o sacerdote abençoa as pessoas, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe a 10ª parte de tudo.
Olha aqui, Abraão dando como se fosse um dízimo, como se fosse uma oferta pacífica. Lembra que na oferta pacífica uma parte ia para o sacerdote? Mas não tinha nada ainda, não tinha templo, não tinha o povo de Israel instituído ainda quanto nação, não tinha o sacerdote. Mas apareceu esse sacerdote, não sabe de onde. Se você vai ler o texto, você não sabe de onde Melquisedeque veio, quem que é os pais dele, não sabe nada. Ele aparece aqui e faz essa oferta, e faz esse sacrifício, trazendo pão e vinho, e trazendo, abençoando, e de fato dando, mostrando esse primeiro elemento sacerdotal do Antigo Testamento. Quando os profetas começam a anunciar o Messias, eles começam a falar isso, que o Messias vai ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, vai ultrapassar a ordem de Levi. Há uma teoria, isso é uma teoria, de que Jesus teria parentesco da tribo de Levi apenas, mas isso é forçar muito o texto. O que a gente percebe, e você vai lembrar que Jesus era da tribo de Judá. A tribo de Judá não era sacerdote. Então, legalmente, pelo Antigo Testamento, Jesus não era sacerdote. Porém, Jesus, como o Messias, ele vai ser um sacerdote ainda mais perfeito do que simplesmente o da tribo de Levi. Vai ser segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, é um sacerdócio que ultrapassa, misterioso, e que oferece sacrifício, mas oferece pão e vinho. Há também uma teoria, e isso grande, isso aqui já não é mais forçar o texto, isso aqui já é muitos comentadores bíblicos falam que Davi também teria esse sacerdócio de Melquisedeque. Davi então cumpriria também as duas coisas, era rei e sacerdote. Algumas partes aparece Davi no Antigo Testamento usando roupas, por exemplo, o efode, que era algo que eles colocavam no peito, que assim, Davi usando esse paramento que era dedicado, que era só para os sacerdotes. E aí também você vai lembrar o porquê que lá na carta, nos Salmos, vai estar lá, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. De início eu estaria falando de Davi, mas o cumprimento, como a gente já viu, o cumprimento desse caminho é a pessoa de Cristo. Continuando, vamos ler um outro texto da carta aos Hebreus, capítulo 7. Esse texto é mais longo, do 1 ao 17, mas preste atenção. O autor da carta aos Hebreus, a gente não sabe, até pouco tempo se achava que era Paulo, mas hoje os estudiosos já falam que a gente não sabe quem é. Mas isso de fato não muda nada, o importante é que está aqui e a palavra revelada. Versículo 1. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da vitória sobre os reis e o abençoou. Abraão entregou a ele o dízimo de tudo. Primeiro, seu nome significa Rei de Jerusalém. E ele é também Rei de Salém, isto é, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim da vida, ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Ou seja, igual a Jesus, que veio de uma terra distante, que não tem, de fato, é um mistério, a geração de Deus Filho na Santíssima Trindade. Então, da mesma forma como
Melquisedeque não tem essa genealogia, não tem história. Jesus vem do alto e entra na história, como Melquisedeque entrou na história de Abraão. Considerai, pois, como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu o dízimo dos despojos. Ou seja, não é qualquer um. É Abraão. Abraão, o patriarca. Versículo 5. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, devem receber o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses também sejam descendentes de Abraão, por antecipação. Abraão vem antes de Moisés, de Levi e depois da tribo de Levi. Melquisedeque, porém, sem figurar entre os descendentes de Levi, olha o que o padre acabou de falar. Levi vem depois. Melquisedeque, porém, sem figurar entre os descendentes de Levi, recebeu o dízimo de Abraão, e ainda lhe deu sua bênção, a ele que havia recebido as promessas de Deus. Abraão, que é o pai da nossa nação, o que o autor está falando? Abraão, que é o pai da fé, o patriarca, que recebeu tanta promessa de Deus, ele é menor. O autor está tratando de uma forma para que você entenda que Abraão ele é de alguma forma menor do que Melquisedeque, do que a figura de Melquisedeque. Porque ele paga o dízimo, ele recebe a bênção de Melquisedeque. E não é Abraão que abençoa Melquisedeque. Ora, aquele que recebe a bênção é sem dúvida menos importante do que aquele que dá. Aquele que recebe a bênção é sem dúvida menos importante do que aquele que dá. Versículo 8. Além disso, os filhos de Levi, que recebem o dízimo, são homens mortais. Lá, porém, foi recebido por alguém do qual se declara que está vivo. Daqui a pouco nós vamos ver o que os padres da igreja vão interpretar como quem é a figura de Melquisedeque. Podemos até dizer que na pessoa de Abraão, aquele que devia receber o dízimo, Levi, entregou o dízimo, pois estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque veio ao seu encontro. Ou seja, de Abraão é que vai sair Levi. Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. A turma que vai vir sacerdote de Levi, que é parente de Abraão, se inclina também, junto com Abraão, nesse sacerdote de Melquisedeque. Numa linguagem nova, para que você já vá entendendo, é aquilo que acontece conosco que somos padres. Nós somos sacerdotes nele. Ele é antes de nós. E nós pagamos o dízimo da nossa vida, da oferta, daquilo que a gente oferece nas missas, para alguém que é muito maior do que nós. Então, já há uma antecipação, não só pela tribo de Levi, da bênção à tribo de Levi, que será sacerdotal, mas também de todos os padres. E é por isso também que você percebe que agora o sacerdócio, para a gente ser padre, eu e o padre Luiz, a gente não é parente de Levi, mas a gente é sacerdote, então, segundo a ordem de Melquisedeque, com esse sacerdócio misterioso. E é por isso que nas ordenações sempre canta, né? Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, não é simplesmente por linhagem de sangue, mas é algo de fato misterioso. Mas quando Melquisedeque abençoou Abraão, já estava ali a tribo de Levi e já estava ali todos os padres sendo abençoados na pessoa de Abraão. Isso aqui é fenômeno, né? Fenômeno. Não vai falar que o padre está falando errado, hein? Versículo 9. E por isso que no final fala que está vivo, né? Que termina falando está vivo. Versículo 10, aliás. O sacerdócio levítico não representa a perfeição.
embora com base nele o povo tenha recebido a lei. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote, do qual se diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Araão, ou seja, de Levi. Se o sacerdócio de Levi, ele se basta, então não precisava nem de Melquisedeque, e muito menos de Cristo. E nós hoje seríamos padres, sacerdotes, segundo a ordem de Levi. Mas aqui o autor está falando que não é isso. O sacerdócio de Melquisedeque é maior que o de Levi. Tendo mudado o sacerdócio, muda também necessariamente a lei. Com efeito, aquele de quem se dizem essas coisas é de outra tribo, da qual nenhum membro jamais serviu ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor, aqui está em maiúsculo, descende da tribo de Judá, que Moisés não menciona ao falar dos sacerdotes. Mas acabou de falar isso, não foi? Pela linhagem, Jesus não era para ter sido sacerdote. Pela linhagem de Israel, pela linhagem da tribo de Levi. Ele não era da tribo de Levi. Porém, de novo, o sacerdócio dele é muito maior. Versículo 15. Tudo isso fica mais evidente ainda quando, segundo a semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, não segundo a regra de um mandato humano, mas segundo de um poder de uma vida indestrutível. Antes, você viu, ninguém serve nesse altar. Há um outro sacerdote, mas que ninguém serve nesse altar. Você viu hoje, quem participou da missa, assistiu à missa em casa, você viu Jesus falando que ninguém conhece o Pai, senão aquele que veio do Pai. Ou seja, ninguém serviu nesse altar porque de fato estava fechado. Ninguém podia ir lá. Como a gente sabe, você já viu o padre falando tantas vezes, a partir do pecado de Adão e Eva, é como se tivesse fechado o paraíso. Como se tivesse, não, fechou o paraíso. A ponte está quebrada. Não tem como restituir esse caminho até Deus. Então é um altar que ninguém serve. É um altar misterioso. Porém, esse sacerdote vai sair desse altar misterioso e vai vir aqui fazer a mesma oferta que ele faz lá em cima. A partir disso, aí sim a gente vai poder servir o altar, ou seja, estar diante do Senhor. É por isso que, quando Jesus morre, rasga o véu do templo. E é por isso que na nossa igreja agora não tem mais o véu separando o povo do altar. Rasgou. Agora a liturgia do alto é a liturgia de baixo. E vice-versa. O padre tem falado esses dias que a grande missão, o grande objetivo da Eucaristia, no fundo, é nos prepararmos para a liturgia eterna, que é a ressurreição. É pão de ressurreição. É pão que nos vai ressuscitar. Jesus tem falado a semana toda. A liturgia já é uma antecipação de tudo isso. Se você tem acompanhado as missas esses dias, os padres têm falado que por que será que esse discurso do Pão da Vida, do capítulo 6 de São João, que está 1 ano antes da paixão, morte e ressurreição de Jesus, ele está sendo lido no tempo pascal. O tempo pascal não era para estar lendo passagem de Jesus ressuscitado? Por que está se lendo o capítulo 6 de São João, que é 1 ano antes da paixão, morte e ressurreição de Jesus? É porque para nós, esse texto agora, dentro desse contexto pascal, esse texto está falando da nossa ressurreição. Esse texto está falando que, comendo da carne do Filho de Deus, comendo da carne de Jesus, nós nos alimentamos do alimento do último dia, do alimento da ressurreição, daquilo que vai nos ressuscitar. Ou seja, Jesus está antecipando a nossa comunhão com Ele. Lembra? Sacrifício é tudo que a gente oferta para entrar em comunhão, e nós vamos ter uma comunhão perfeita lá no céu, quando
Deus nos divinizar, depois o padre vai explicar melhor isso aí, mas desde já, você já pode participar disso a partir da Eucaristia e desse sacerdócio de Melquisedeque, que trouxe essa liturgia do alto para cá. Essa liturgia do alto permanece, esse sangue do Cordeiro permanece. Você lembra no Apocalipse, que o sangue que estava de pé, como que imolado, ou seja, sacrificado, o Cordeiro. Você acabou de ver, a gente acabou de ver que o sangue de Abel, também como um Cordeiro, também ele grita. Ou seja, cada missa que a gente participa, a gente está entrando em todo esse mistério, gente. Em todo esse mistério. O padre falava também esses dias que a gente só é padre, eu, padre Luiz, porque a gente não sabe direito o que é. É uma santa audácia que Deus nos permite, é uma santa ignorância. Porque se a gente tiver noção de fato do que é, ninguém ia se colocar como digno. Porém, através de uma ignorância, de assim, não saber direito o que é, mas buscar saber o que é, Deus usa para que a gente seja sacerdote. São Francisco de Assis pensa, São Francisco de Assis não aceitou ser sacerdote porque não se achou digno. Por quê? Porque ele sabia o que era o sacerdócio. O cura d'Ars, que é o padroeiro dos padres, o São João Maria Vianney, vai falar que o padre, ele vai saber o que é o mistério do sacerdote somente no céu. Que se ele soubesse, e o povo soubesse o que era um sacerdote, ele morria de amor pelo sacerdócio ali. A gente tem hoje uma crise, às vezes, do sacerdócio por conta da banalização do sacerdócio. Isso aí entrou lá no século XVI, com Lutero, que desacreditou o sacerdócio, e isso fez com que essa onda fosse entrando na igreja, e agora a gente percebe uma quebra na mística do que de fato é o sacerdócio. O sacerdote, ele devia de fato meditar tudo aquilo que ele celebra, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que recebeu de Deus, para que de fato ele entre nesse mistério do Senhor. O padre falava na missa daquilo que o bispo fala na hora que o padre vai receber o cálice. Toma consciência daquilo que vai celebrar. Portanto, nesse mistério Melquisedeque, que ultrapassa a tribo de Levi, estão todos os padres que você conhece. E por isso toda essa reverência ao sacerdócio. Por mais simples que seja um padre, por mais limitado que seja um padre, por mais pecadores que a gente seja, é necessário que o povo de Deus cada vez, e os próprios padres, valorizem e amem o sacerdócio que está neles. São Francisco de Assis vai dizer que se ele encontrasse um anjo e um padre, ele pedia a bênção primeiro para o padre. Então, de fato, pode ser, as pessoas podem hoje achar, isso aí é o devocionismo. Não, isso é a história da igreja. O sacerdócio que eu carrego é muito maior do que eu. Continuando. Versículo, vamos ler do 15 de novo. Tudo isso fica mais evidente ainda quando, segundo a semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, não segundo a regra de um mandato humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Jesus morre mais, né? 17. Ele, com efeito, recebe esse testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a carta aos Hebreus está falando que o sacerdócio de Cristo é muito maior do que o sacerdócio de Levi. E todos aqueles que vêm depois também são abençoados em Cristo, o segundo Melquisedeque. É por isso também que você entende que o sacerdócio hoje não precisa ser da tribo de Levi. Basta de fato ser chamado a essa vocação,
o bispo, no papel de Melquisedeque, ele impõe as mãos, abençoa aquele jovem, entrega o pão e o cálice para aquele jovem e dá o sacramento da ordem. De agora em diante, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem quiser depois pode ler o Salmo 109, que é uma profecia de estudo que o pai está falando. Aqui não é Hebreus, aqui é Gênesis, que é a passagem que a gente leu. Gênesis 14, a gente já leu. Então aqui tem um erro aqui, mas é Gênesis. Um dia, Jesus surgiria como rei de Jerusalém, terrestre e celeste. Da Jerusalém terrestre, porque ele entra lá montado no jumentinho, entra como um rei diferente, mas entra como rei. E da Jerusalém celeste. E novamente, como Melquisedeque, ele é o príncipe da paz. Você vai lembrar da entrada de Jesus em Jerusalém. Está aqui as passagens, mas a gente vai pegar Zacarias capítulo 9. Zacarias está lá perto do Novo Testamento. Zacarias capítulo 9. O padre vai ler o 9 e o 10. É uma profecia da entrada de Jesus em Jerusalém. Alegra-te e fica cheio de júbilo, filha de Sião. Prorrompe em gritos, filha de Jerusalém. Eis que teu rei, vem a ti. Ele é justo e salvador, humilde e montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Exterminareis os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Será exterminado o arco da guerra, agora, e ele falará de paz às nações. Seu domínio será de mar a mar e do rio até os confins da terra. Então você viu que estava profetizado Jesus como Melquisedeque, o novo Melquisedeque, como o rei de Jerusalém, da terrestre e da celeste, como o rei da paz. Isaías também fala disso, ele será chamado conselheiro, rei da paz, enfim. Os padres da igreja, e o padre colocou só um aqui, Santo Ambrósio. Alguns padres da igreja acreditavam que Melquisedeque teria sido uma aparição do próprio Cristo, do seu nascimento, antes do seu nascimento. Você lembra que há várias passagens que são misteriosas no Antigo Testamento. Tem hora que parece que Jacó está lutando com Deus, depois parece que está lutando com um anjo, depois aparecem aquelas três figuras no entardecer lá para falar com Abraão. Tem hora que é figura de homens, tem hora que é figura de anjos, tem hora não, Abraão faz reverência para eles como se fosse Deus. Ou seja, são coisas misteriosas aí, assim, no sentido mais belo da palavra. E como também os padres viram dessas três figuras que aparecem a Abraão, uma figura da Santíssima Trindade, tem o ícone famoso lá de Rubrev sobre a Santíssima Trindade. Os padres da igreja, principalmente Santo Ambrósio, vai ver como Melquisedeque uma figura do próprio Cristo. Cristo teria aparecido para Abraão e feito essa oferta. Aqui é algo aberto na teologia, não é uma definição. Então é algo aberto. De qualquer forma, Melquisedeque é uma figura de Cristo. Mas também Cristo tem poder para ele aparecer a hora que ele quisesse. Não é porque ele não se encarnou, porque ele é Senhor do tempo, enfim. Outra coisa, como é uma aparição, ele pode tomar várias formas. Você viu aqui na ressurreição, nesse caminho da ressurreição, que Maria Madalena confundiu ele com o jardineiro, os discípulos de Emaús não reconhecem ele, enfim. Um mistério, mas não deixa de ser interessante o que Santo Ambrósio fala. Olha lá. Assim, por isso, Melquisedeque parece ser mais do que um mero homem,
porque não havia outro motivo pelo qual ele pudesse ser melhor do que Abraão. Abraão é o cara, lembra? Abraão é o cara, gente. Mas aí aparece Melquisedeque, que é melhor que Abraão. Qual é o motivo? O que Melquisedeque fez que ele é maior que Abraão? A carta dos Hebreus, aliás, o Gênesis, a carta dos Hebreus, elogiando Melquisedeque. Mas o que Melquisedeque fez? Nada, apareceu lá e pá. A não ser se por via de uma natureza apenas este o precedesse, como Cristo. Então aqui fica uma interpretação dos padres da igreja. Em conclusão, o sacrifício de Melquisedeque foi extraordinário por não envolver animal algum. Ele ofereceu pão e vinho, como Jesus fez na última ceia, quando instituiu a Eucaristia. O sacrifício de Melquisedeque terminou com uma bênção sobre Abraão. Como é que termina a missa, né? Termina com a bênção. Outra coisa interessante, nós vamos ver no curso alguns elementos da ceia judaica, e quando a gente vê a ceia de Jesus, é interessante que não fala de cordeiro lá. Aparece o pão e o vinho, mas não fala de cordeiro, porque no fundo o cordeiro é ele. Mas Jesus faz questão de usar do pão e do vinho, e dentro dos 4 cálices que tem na ceia judaica, Jesus usa justamente o terceiro, que é o cálice da comunhão, para instituir a Eucaristia. Nós vamos ver no devido tempo. A outra figura é Abraão e Isaque. A gente não vai ler, o texto é conhecido, mas depois você leia com calma aí na sua casa. Gênesis capítulo 22, do 1 a 19, que é o sacrifício de Isaque. Quando Isaque veio ao mundo, representou para Abraão, já de idade avançada, o prêmio à sua esperança. São Paulo vai falar isso. Tudo aquilo que Abraão foi esperando como promessa de Deus, se cumpre em Isaque. Quando ele já tinha quase que perdido a esperança, São Paulo vai falar, esperando, já sem quase perder a esperança, já sem esperança, Deus, Senhor da vida e da morte, mandou que o sacrificasse. Tudo aquilo que Abraão sonhou era o seu filho. A gente vê no Gênesis quanta peripécia que Abraão faz e desfaz, e tem hora lá que está perdendo meio que a esperança, e daí a própria mulher dele já dá as servas para ele se deitar, para ter um filho, para aquela coisa, e ele fica naquela coisa. E quando vem essas 3 figuras que o padre falou, fala que daqui a 1 ano ele vai ter um filho, a sua esposa sorri, dá risada, estava escutando, né? Já estava preparando para a fofoca já, dá risada, dá um deboche. Você lembra da história? E Isaque se torna de fato a esperança de Abraão. Aqui no texto de Abraão, lógico que não dá para a gente ver aqui, mas há várias coisas que a gente pode meditar sobre esse sacrifício de Abraão. Primeiro, com Abraão não teria competição com Deus, nada competiria com Deus na sua vida. Porém, haveria uma tentação aí de Isaque estar sendo colocado no lugar de Deus já. Abraão quis tanto esse filho, que a hora que veio, talvez ele estava esquecendo já de Deus. Uma outra coisa que os comentadores falam é que, para Deus também mostrar que ele era um Deus diferente. Como o padre disse no início, era comum dos povos oferecerem sacrifícios, e sacrifícios humanos inclusive, de filhos. E Deus faz esse teste em Abraão, justamente também para mostrar que ele não é um Deus igual aos outros deuses, que pedem a oferta de vida do filho ali biológico. Porém, é uma interpretação moderna, mas meio arriscada, porque se fosse só isso,
Deus mesmo não teria entregado o seu Filho à morte. Vai dizer a carta aos Romanos, que Deus quis essa oferta de Jesus, e Jesus também entregou isso de bom grado. Está lá na carta aos Romanos. Hoje em dia também tem uma teologia aí que fala, não, o Pai não queria a morte de Jesus. É só ler a carta aos Efésios, a carta aos Romanos, está tudo lá, gente. O que Jesus mesmo fala sobre no Novo Testamento, enfim. A possibilidade, então, que aparece é justamente que seria um teste da fé. Padre, mas Deus testa a fé, a nossa fé? Ele coloca a nossa fé à prova para que a gente cresça na fé. Tem um autor em inglês chamado C.S. Lewis que vai falar assim, não é que Deus precisa saber o tamanho da sua fé. Ele sabe, Deus sabe de tudo. Mas você precisa saber o tanto da sua fé quando você passa por provação. Você não sabe. Na medida que você vai sendo provado e vai correspondendo à fé, a sua fé vai aumentando. É como se fosse um desafio que um pai faz para um filho que quer começar a andar. O filho está engatinhando, ele quer um brinquedo, o menininho vai lá dando passinhos, a hora que ele chega perto do brinquedo, o pai puxa o brinquedo para frente. Ele não está de sacanagem com a criança, ele está ensinando aquela criança a caminhar, e essa caminhada vai ser para a vida toda. Assim também Deus faz conosco, e assim teria feito com Abraão. E é por isso que Abraão então se torna esse pai da fé. O que Deus fala? Toma Isaque, teu filho que amas, e vai à terra de Moriá, e aí oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Mas no momento que te mostrarei, mas depois, no momento em que ia sacrificar o seu filho amado, o anjo do Senhor deteve-lhe o braço. Você conhece a história, então vamos ver o que tem a ver aqui com o nosso curso. Os padres da igreja, a gente viu lá naquele esqueminha, lembra? Naquele esqueminha do nosso curso, Antigo Testamento, Novo Testamento, os padres da igreja. Os padres da igreja viram no sacrifício de Isaque um anúncio do sacrifício de Jesus. Orígenes, que é um padre da igreja, fala assim: Isaque, ao carregar a lenha para o holocausto, é figura de Cristo, que carregou a cruz às costas. Mas ao mesmo tempo, levar a lenha para o holocausto é tarefa do sacerdote. Portanto, Isaque foi ao mesmo tempo vítima e sacerdote. Cristo é ao mesmo tempo vítima e sumo sacerdote. Segundo o Espírito, oferece a vítima ao seu Pai. Segundo a carne, ele mesmo é oferecido sobre o altar da cruz. Olha o esquema de novo, que tem lá em Abel, tem aqui de novo, só que com Isaque. Nesse sacrifício, nessa passagem, tem sacrifício, tem oferta, tem sacerdote, aquele que oferece, e tem vítima. Então, tudo isso faz com que essa passagem seja um sinal, uma tipologia do sacrifício de Cristo e do sacrifício da missa. Olha aqui uns desenhinhos para que você veja. Primeiro Isaque carregando a lenha nas costas, e depois Abraão e Isaque. Você sabe que na hora que era para matar o menino, aparece um anjo e fala para interromper, e aí havia um cabrito nos arbustos, e eles fazem o sacrifício do cabrito. Aqui também há uma outra figura nossa, nós que deveríamos morrer, a gente que deveria ter sido sacrificado, mas em vez da gente ser sacrificado, quem foi o Cordeiro no nosso lugar. O cura d'Ars, São João Maria Vianney, no sermão sobre a Santa Missa, olha o que ele fala: o sacrifício eucarístico produz por si mesmo e por virtude própria o perdão dos pecados, mas realiza-o de uma maneira imediata. Por exemplo, uma pessoa que suplica a Deus a graça de mudar de vida e de confessar-se sem assistir à Santa Missa, poderá obtê-la somente em virtude do seu fervor, das suas instâncias. Senhor, eu quero mudar de vida, não sei o quê, mas ele pede por si só. Essa eficácia depende
do fervor que ele coloca. Mas, se assiste à missa com essa finalidade, não há dúvida de que ele obterá esse favor de maneira eficaz, desde que não levante obstáculo. Ou seja, quando de fato a gente pede a nossa conversão na missa, Deus dá. O catecismo vai falar que existe qual é a oração infalível, qual é a oração que não falha. Quando você pede algo de modo assim, sem segundas intenções, ou seja, não é para aparecer, não é para parecer que é santo, né? Mas quando você de fato pede a sua santidade, quando você pede a sua conversão, essa oração é infalível. O catecismo vai falar que mesmo quando você pede a oração, a conversão do outro dentro da missa, ela não é infalível, porque depende da liberdade do outro. Mas quando você pede de fato, Deus concede, porque está dentro desse sacrifício que a gente viu. Na quaresma, você vai lembrar, quem participou da missa com o padre, tem um domingo que é o domingo da transfiguração. No domingo da transfiguração, a primeira leitura é a leitura do sacrifício de Isaac. E o padre falava na missa das 3 montanhas, que aquela liturgia falava de 3 montanhas. A primeira, a montanha do sacrifício, como Isaac levou a lenha às costas, Jesus leva a lenha às costas e é sacrificado lá em cima, diferente de Isaac que não. A primeira montanha é a montanha do sacrifício. A segunda montanha, a montanha da teoses, a montanha da divinização, a montanha da ressurreição, que é a montanha da transfiguração. Ou seja, Jesus ali, ele conta o final do filme para os apóstolos. Tem o sacrifício e tem a ressurreição. A terceira montanha aparece na liturgia enquanto missa. A missa é a montanha entre uma montanha, a montanha do sacrifício e a montanha da ressurreição. A montanha do sacrifício de Cristo já foi realizada. A montanha da ressurreição dele também já foi realizada, agora falta a nossa. Então nós estamos em caminho. Quando a gente participa da missa, a gente está dentro desses 2 mistérios, dessas 2 montanhas. A gente está numa outra montanha que é a Santa Missa. E é por isso que antigamente, né, as igrejas eram feitas e havia um cuidado de se colocar, por exemplo, o altar, o presbitério, acima do povo, não só para o povo ver, mas para perceber que é uma montanha. E algumas igrejas se colocam, por exemplo, 3 degraus, simbolizando as virtudes teologais, em outras 7, simbolizando os sacramentos, enfim. Mas é na missa que você tem tudo isso que o padre falou, das 2 montanhas. Quando termina a consagração, a gente professa isso. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Anunciamos, Senhor, a montanha do sacrifício. E proclamamos a vossa ressurreição. Proclamamos a montanha da transfiguração, da ressurreição. Ou seja, nós estamos dentro desse mistério. E é por isso que na missa a gente tem tudo, gente. Tudo a gente tem. O padre tem falado tanto disso esses dias. E a liturgia entendeu isso. Olha só o que a gente reza na oração eucarística número 1. Recebei ao Pai esta oferenda. Depois de consagrado, o padre está rezando assim, ó. Recebei ao Pai. Hoje o padre falava, não é? Que tudo vem do Pai. O sacrifício, a carne que é dada a nós é a carne de Jesus. Porém, é dada pelo Pai. Como um pai tem que alimentar a sua família, Deus Pai alimenta a sua família, dando a carne do seu filho. E é por isso que hoje falava, o texto falava da questão do Pai, quem é só um que viu o Pai, mas aquele que come minha carne terá vida eterna. Ou seja, se alimentando da carne do Filho, do Pai, nós também ressuscitaremos nele. E essa dádiva, essa graça
de participar da carne do Filho de Deus, a liturgia toda hora fala, toda hora está sendo falada, as orações estão sendo dirigidas ao Pai. Logo depois da consagração, em qualquer oração eucarística, fala da graça que o Pai está nos dando ali com o corpo e sangue de Cristo. Na hora da consagração, o padre pede ao Pai que envie o Espírito Santo para que transforme o corpo, aquele pão e vinho, no corpo e sangue de Cristo. E ali se torne uma oferta agradável ao Pai. Então o padre falava que é um círculo de adoração. O Pai envia o Espírito Santo que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. E aí ele pega a gente, pega a cambada e volta a se oferecer agora ao Pai, como oferta agradável, como sacrifício, como vítima. De novo, de uma forma, sacrifício incruento, mas ao mesmo tempo Cristo ressuscitado ali. A carne do Filho de Deus ali como alimento para nós. E a liturgia reza isso. O Pai tem falado tanto esses dias. Começa a prestar atenção naquilo que os padres estão rezando, que os padres estão falando ali. Está a dica já para você entender o que é a missa. Na oração eucarística 1, olha só, a aula de hoje. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Os três que a gente viu hoje. Então a própria liturgia já vê isso. Na semana que vem a gente vai começar a meditar sobre Moisés. Talvez demore mais porque de fato é algo essencial para que você entenda o mistério salvífico, o mistério da salvação, para que você entenda a missa, o sacrifício judaico. Então, a partir da semana que vem, a gente começa a ver Moisés. Então, hoje a gente viu Abel, Abraão e Melquisedeque, que a própria liturgia já interpreta isso como sinais da missa e da Eucaristia. Essa aula permanece aí no YouTube, no Facebook. Acredito que esses dias já vai dar para ser transmitido também ao vivo no YouTube. Você sabe que agora tem um canal lá no YouTube. É só colocar Paróquia Cristo Rei Salto lá na busca e fazer sua inscrição. Assim, toda vez que for postado um curso ou a missa, logo com a graça de Deus também a gente vai transmitir a missa pelo YouTube. Aí você já fica sabendo que está passando. Então também fica essa aula aí para que você revise depois, coloque as suas orações, nisso tudo que a gente meditou. Aquilo que o padre disse não é um curso acadêmico, acima de tudo é um curso para que a gente ame a mais a missa, a Eucaristia. Também quem quiser os livros, dá o nome ali na secretaria paroquial, encomenda os livros que a gente está usando nesse curso e procurar de fato, nessa semana que a gente está meditando João capítulo 6, viver a Eucaristia, né? É terrível essa palavra, eu usei esses dias, mas é terrível essa palavra, mas para que você entenda, a gente não pode ser só vir aqui na missa para comer hóstia. É a carne do Filho de Deus. E junto com ele, exige uma resposta nossa. A gente vai ver também que da parte de Deus, sempre é perfeito esse sacrifício. Da parte de Cristo, também é perfeito a presença dele no nosso coração. Agora falta da parte nossa, da parte meritória nossa. E é por isso que cada vez mais a gente tem que se esforçar e pedir essa graça de amar a Eucaristia e de viver da Eucaristia. Vamos rezar também pelos desempregados. Hoje a gente começou a novena a São José Operário, pedindo pelos desempregados. Então vamos aproveitar também hoje e rezar por todos os desempregados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco.
Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.